Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Olá, estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério. Olá, Campo. Olá, Camila. Olá, Voit. Olá, Camila. E o nosso Direto de Brasília você pode assistir através dos canais do Grupo KTV, pelo nosso site www.diretodebrasilia.com.br e por todas as demais mídias sociais. E agora também no canal 12 da NET. E vamos conferir agora então como está o tempo aqui em Brasília. O sol continua brilhando na capital da República, né, Camila? Olá. Olá, Voit. Olá, Campbell. Pois é, sol e calor. Vamos então às informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Tempo bom, parcialmente nublado na capital da República. Temperatura varia de uma mínima de 16 graus e a máxima chega aos 28 graus. E o que circula hoje nos jornais e nas mídias, Camila? O principal destaque é a prisão do governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Ele é acusado de participar de esquema de corrupção juntamente com o ex-governador Sérgio Cabral. Pezão teria, no entanto, criado um esquema próprio de propina. Recebia um mensalinho de 150 mil e teria recebido mais de 40 milhões em outros esquemas. Ele já está na cadeia. Enquanto isso, o STF continua hoje a discussão sobre o indulto do presidente Temer. 2 ministros votaram e está empatado. Uma a favor do indulto de Temer e o relator, ministro Barroso, contra. O argumento do relator fica reforçado com a prisão do Pezão. Outros iguais a eles poderão ser beneficiados com a proposta de Temer, assim como o ex-ministro Antônio Palocci, que vai para casa em prisão domiciliar com tornozeleira. E o outro destaque dos jornais fica por conta da escolha de Bolsonaro de integrantes do seu ministério, que agora já vai passar de 20. Mas 2 integrantes da equipe de Michel Temer estão também com Bolsonaro. E hoje pela manhã, Bolsonaro recebeu assessor de segurança dos Estados Unidos em sua casa no Rio de Janeiro. Valeu, Camila. E agora vamos ver como se comportou o mercado financeiro. A Bovespa operou em baixa de 0,72% e o dólar opera em alta de 1,55%. O mercado também opera estável e reage bem aos anúncios do novo governo. Bom, agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e depois vamos falar sobre inclusão produtiva, varejo e o Sebrae Lab. Tudo o que interessa a quem deseja se tornar um pequeno ou médio empresário. Nosso convidado é Maurício Tedeschi, do Sebrae. Nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais
e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Hoje nós vamos esclarecer um pouco mais sobre as maneiras de você se tornar um pequeno ou médio empresário. Está aqui conosco Maurício Tedeschi, analista técnico e coordenador da implantação da rede Sebrae Lab. Bom dia, Maurício. Bom dia. É um prazer estar aqui conosco no Satisfação Direto. é minha. Você poderia nos dizer, aliás, você atuou na implantação de empreendimentos turísticos, né? Também. Isso é um negócio também que facilita empreender? Na verdade, em todo tema, todo negócio é possível você empreender, você ser empreendedor, né? O turismo é uma das maiores indústrias do mundo, né? Então, você tem no turismo uma diversidade de possibilidades de empreendimentos, né? É uma indústria que consegue gerar uma divisão, uma distribuição de riqueza no território muito interessante. Então, tem todo um impacto social e ambiental que pode ser muito positivo. E o empreendedor que tiver essa noção e tiver um foco de trabalho nesse segmento, pensando em gerar benefícios sociais e ambientais, eu acho que é um grande caminho aí para se percorrer. E o que é, na realidade, Maurício, bom dia, Bom dia. O Sebrae Lab? O Sebrae Lab é um espaço de estímulo à criatividade, à inovação, de troca de experiências, de criação coletiva, de aprendizado, ou seja, em suma, é um espaço, é um novo canal de relacionamento do Sebrae, né? Uhum. O mundo está em transformação. E ninguém pode ficar inerte a isso, e o Sebrae também não. Então o Sebrae criou essa estratégia chamada Sebrae Lab, se traduz na implantação de vários espaços físicos, onde é possível para qualquer pessoa que tenha uma ideia de empreender de maneira inovadora, ou que já tem um negócio próprio e quer pensar em inovação, uma nova abordagem para seu produto ou serviço, o Sebrae Lab é um lugar próprio para isso. O que é interessante dizer, até uma curiosidade, é que muita gente acha que Lab vem da abreviação de laboratório. Exatamente, né? Foi o meu entendimento. Exato. Não é que está errado, porque de fato é um espaço para experimentação. Mas o Lab, ele na verdade é um acrônimo, né? O L de Learn, de conhecimento, aprendizado. O A de Attend, que é a participação, colaboração da criação e produção de conhecimento. E o B vem de business, né, que é a geração de negócios, que também é o terceiro eixo, são os três eixos que fazem a essência do que é um Sebrae Lab. É um laboratório para produção de conhecimento. Produção de conhecimento, troca de produção enfim, do conhecimento e de prototipação de negócios e geração de negócios a partir da conexão entre os atores que ali estão, né? E ali o Sebrae Lab também é importante dizer, ele não é só para empresas de base tecnológica, ele não é só para jovens, apesar de ter um mobiliário característico, mais moderno, apesar de ter muitos nomes em inglês, mas ele é um espaço bastante democrático para qualquer pessoa que tenha qualquer ideia de negócio, com foco em inovação, com uma abordagem diferente, que queira se conectar, que queira ajudar, inclusive. Então, assim, ele é próprio para empreendedores, mas também para investidores, mentores que querem contribuir com o ecossistema de inovação, grandes empresas que podem ir para o Sebrae Lab levar desafios. Hoje a gente tem um movimento muito bacana de abertura do processo de inovação em grandes organizações que antes eram muito fechadas. Então essas organizações estão trazendo desafios para serem resolvidos por startups ou por outros empreendedores. Então o Sebrae Lab é isso, é essa mescla de uma série de interesses que se convergem, né, para serem resolvidos em prol da economia do país, no fim das contas. O empreendedor ou o empresário,
Ele chega, é um processo, ele chega ali com alguma questão e vocês internalizam isso daí junto com o empresário, com o empreendedor, para poder dar uma solução? A gente tem a possibilidade, lógico, do empreendedor chegar ao Sebrae Lab com alguma demanda específica, e ali a gente vai ter um rol de metodologias e programação de eventos que ele pode se inserir e ser atendido e receber conhecimento focado na demanda que ele tem. E a gente tem também a possibilidade de qualquer pessoa ou empreendedor ir ao Sebrae Lab simplesmente para respirar o ambiente, para se conectar, para conhecer pessoas. Também é uma das formas de interagir com o espaço e de receber também, mesmo sem ter muita ideia do que, mas você recebe informações e acaba saindo de lá enriquecido. Né? Precisamos saber que resultados dão isso. Nós temos que saber isso e também saber aonde já está instalado o Sebrae Lab. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, você toma uma aguinha, um cafezinho aí, nós já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil, tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos retornando com o nosso Direto de Brasília e hoje nós temos aqui como convidado especial o Maurício Tedeschi, do Sebrae, e a pergunta ficou isso, né? Qual é o resultado, como é que se expande, como é que se conhece o Sebrae Lab? Perfeito. Olha, a gente iniciou 2018 com 2 Sebrae Labs em operação, né? Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esse ano foi uma intensa agenda de inaugurações, então a gente vai chegar ao final de 2018 com 23 Sebrae Labs inaugurados em 16 estados diferentes. Então a gente começa a falar de rede, né? Não apenas de Sebrae Labs isolados. Agora, o que é uma rede para a gente? Né? A rede não são simplesmente várias unidades de Sebrae Lab com características similares. Para a gente, uma rede é a conectividade entre essas unidades, né? Então, hoje a gente vai chegar ao final do ano com 23 e o desafio agora é justamente fazer essa conexão. Por que isso é importante, Voit? A gente sabe que o Brasil tem um investimento em inovação
abaixo do que deveria ser, né? Se a gente comparar com países como os Estados Unidos, por exemplo, que investe basicamente o dobro do percentual do seu PIB com relação ao percentual do PIB do Brasil que é investido em inovação. Só que o Brasil tem conseguido avançar na agenda de inovação por meio de caminhos alternativos. Esses caminhos alternativos, um deles, talvez o principal, são essas comunidades locais de inovação. E essas comunidades locais de inovação, que são o quê? São agentes e atores com foco em inovação que se articulam entre si. Então, eu estou falando de startups, de investidores, de instituições de fomentos, e elas conseguem gerar resultados, gerar negócios que são consistentes e que conseguem se destacar aí no país e até fora do país. Essas comunidades, elas precisam muito de espaços e de estruturas para se interagirem, para conseguirem ter esse apoio para gerar esses negócios. Então, o Sebrae Lab vem nesse sentido, vem como uma estrutura que vai conseguir dar esse apoio, né? Então, uma das coisas que é importante, a gente fez um manifesto, inclusive, da rede Sebrae Lab, com 10 princípios da rede, e a gente teve a sensibilidade de, ao mesmo tempo que a gente descreveu, definiu princípios e diretrizes, a gente teve essa sensibilidade de também deixar uma flexibilidade para que cada Sebrae Lab pudesse se moldar às peculiaridades e à realidade local, né? Então, hoje a gente tem Sebrae Lab, que funciona como também uma aceleradora de negócios, de startups. A gente tem Sebrae Lab que se volta mais para a produção de metodologias. A gente tem Sebrae Lab conectado com universidade. Então, a gente tem Sebrae Labs diferentes, embora seguindo o mesmo princípio, o mesmo propósito, mas que conseguem aí se moldar à realidade local justamente para conseguir agregar valor ao ecossistema e gerar esses resultados que a gente tem visto. Nesses 10 pontos que vocês enumeram aqui, eu noto aqui que tem um foco muito interessante sobre ecossistema, desenvolvimento sustentável. Isso. É essa a preocupação, um dos focos principais do Sebrae Lab? Sim, o Sebrae Lab ele se conecta muito com a nova economia, com o novo perfil de empreendedor, que é um empreendedor que gosta de colaborar, que gosta de pensar em coisas novas, que é mais tolerante ao erro. Então, o Sebrae Lab é um espelho desse perfil da nova economia, né? Então, isso é importante porque quando a gente pensa no ecossistema, a gente tem que estar conectado. Inclusive, o novo empreendedor também tem uma preocupação, já nasce com essa preocupação social e ambiental. Fazer as coisas corretamente. Exatamente. Por isso que um dos princípios é a gente estar alinhado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram definidos pela ONU. Já é possível destacar, conhecer um pouco mais a diversidade, né, desses empreendedores, dessas startups nos estados? É possível. Hoje a gente tem algumas comunidades já se destacando no Brasil. A gente tem aqui em Brasília, por exemplo, é uma comunidade de destaque. A gente tem a de Belo Horizonte, de Recife, tem o Porto Digital, que é muito conhecido. E no Paraná tem Londrina, a de Florianópolis é muito conhecida. São Paulo, logicamente, por ser o centro econômico do país, tem também uma comunidade de inovação e de startups muito forte. E cada uma com a sua característica, né? É muito natural que as startups e essa comunidade de inovação, elas se conectem com as características locais. Maurício Tedeschi, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. E vamos aí nos aprofundar no Sebrae Lab aí e recomendar aos nossos telespectadores, pessoal que deseja investir, que deseja implantar um negócio, procure o Sebrae. Vai lá no Sebrae Lab, fala com o Maurício lá, que ele vai deixar você muito à vontade para saber aonde você vai aplicar o seu dinheirinho. Maurício, muito obrigado. Obrigado. E a você, aguarde um minutinho só, nós já voltamos e vamos falar de um projeto internacional voltado para a agricultura. Já voltamos. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais
e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Sabe o que move um país como o Brasil? A força dos pequenos negócios, que representam 98,5% das empresas, 54,5% dos empregos formais e 27% do PIB. É preciso reconhecer o seu valor. Em cada canto do Brasil tem um empreendedor disposto a fazer o dia de hoje melhor que o de ontem. E onde tem vontade de empreender, tem o apoio do Sebrae. Estamos recebendo aqui no Direto Caio Tibério Dornelles da Rocha, engenheiro agrônomo e extensão rural e um dos diretores do ICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, que atua em vários países. Doutor Caio, é uma satisfação recebê-lo aqui no Direto. Vamos explicar exatamente o que é esse Instituto para a Cooperação para a Agricultura. Primeiro, muito obrigado pelo retorno, de poder fazer parte dessa mesa e que a gente pode trazer alguns esclarecimentos. Em que pese que o nosso Instituto Internacional de Cooperação Agrícola, o ICA, ele é mais antigo que a ONU, ele é de 1942, ele é mais antigo que a FAO, que veio em 1948 junto com a ONU. O ICA, ele tem uma ação menor, ele trabalha nas Américas, é a Casa da Agricultura das Américas, com cooperação técnica. Nós trabalhamos dos Estados Unidos até o Chile, com um escritório na Espanha, para que a gente possa ter a intersecção com a questão da Europa. Mas a nossa prioridade é trabalhar com cooperação técnica. O que é isso? Primeiro, cooperação técnica são tecnologias que um país faz. Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem grandes tecnologias na área, por exemplo, de startups na agricultura, porque o ICA é um instituto que trabalha com agricultura e tudo aquilo que foi para o bem-estar da família rural. Então, se pega essa área de startups, por exemplo, se faz cooperação técnica, que não custa nada, para que a gente possa, por exemplo, Brasil, com os órgãos técnicos da Argentina, ministério a ministério, fazer o intercâmbio. E também nós trabalhamos com muitos projetos internacionais. Uma operação, por exemplo, de um projeto do Banco Mundial. E o ICA, ele foi fundado pelos ministros da Agricultura. Ele é um órgão que pertence, vamos dizer assim, à sua junta diretiva. Ele é relacionado à OEA, ok? Mas a sua junta diretiva, a OEA são os presidentes. O ICA é o órgão técnico. Assim como o BID é um órgão de financiamento da OEA, o ICA é um órgão de assistência técnica da OEA, da elaboração de projetos da OEA. O ICA tem uma característica, algumas características: inovador, propositivo, respeitoso, inclusivo, transparente, comprometido com a prestação de contas, responsável com o meio ambiente, mas tem um item aqui que me chama a atenção porque estamos na efervescência deste tema.
tem uma política antifraude. O que é isso? A política antifraude é que nós temos uma auditoria muito forte, interna. Ela não é nova. Ela tem, e se a gente acompanhar a história do ICA, dificilmente, eu pelo menos não conheço, nenhum problema que tenha ocorrido. Por quê? Quando a gente faz o convênio com o Ministério, esse convênio é fiscalizado de dois lados. Pelo lado do Ministério, porque o recurso é do Ministério que nós estamos elaborando, e nosso, porque isto vai dar a permanência. Nós temos dos países um passaporte. Agora, o visto de permanência vai ser dado pela qualificação do nosso trabalho. Então, eu, por exemplo, participei de um processo seletivo, no mês de novembro, ainda que foi, de qualificação, e depois exige que o ICA tem 4 línguas. Português, línguas oficiais, inglês, espanhol e francês. Mas a mais utilizada é o espanhol e o inglês. Então, portanto, eu estou tentando falar espanhol. Isto faz parte do nosso dia a dia. E o diretor-geral do ICA, que é um argentino, eleito pelo Colégio dos Ministros, ele foi no Brasil, ele trabalhou 5 anos como representante aqui no Brasil. Doutor Caio, o ICA busca realmente desenvolver, né, a parte agrícola nos países. Como é que está o Brasil nesse cenário? Olha, o Brasil e o México, nos 34 países, por exemplo, nós temos países que são muito pobres, que são 12 países do Caribe. Ninguém quer atender o Caribe. Ninguém quer atender o Caribe. Óbvio. O que é forte no Caribe é o turismo. Mas os barcos que vão para o Caribe, os navios grandes de turistas, eles compram. Então o Caribe produz uma série de alimentos para vender nessa questão dos barcos. Então nós temos, e custa caro, manter escritório no Caribe, mas o ICA mantém escritório no Caribe. Porque dentro dessa cooperação técnica e dentro do aporte de recursos de cada país, aí tem também a questão de que possa fazer ajuda comunitária. No Haiti, como nós fazemos no Haiti? O Haiti não vai ter dinheiro, ao contrário, nós vamos buscar recurso internacional, vamos botar um pouquinho do nosso, que é pouquinho, para que o Haiti possa, na área técnica, e nós também possamos contribuir com o desenvolvimento do Haiti. Então, eu tive a oportunidade, e aí era liderado pelo ministro Osmar Terra, a ideia foi do ministro Osmar Terra, que hoje quero parabenizar até o presidente Bolsonaro pela escolha. O deputado Osmar Terra é um homem que, como ninguém, ou como muitos poucos, conhece saúde pública, conhece assistência social e fez um grande trabalho nessa área de segurança alimentar. Por isso que eu estou muito à vontade quando falo nessa questão da extrema pobreza, porque é uma expertise de Osmar Terra. E nós trouxemos, sob a égide da coordenação do ministro Osmar Terra, 11 ministros do Caribe para conhecer os projetos brasileiros, principalmente a questão da Embrapa, que é muito importante, fundamental, produção de coco, e as vocações locais. Agora, esses 11 ministros que vieram aqui, o Caribe compra toda a sua área de comercialização, não é com o Brasil, é para outro lado. Mas nós temos carne para vender, nós temos arroz para vender, nós temos máquina para exportar. Então, atrás de um processo de cooperação técnica, não é proibido e é saudável que a gente possa também atender às necessidades desses países. A grande exportação do Brasil hoje é para a China, né? Com o Ministério da Agricultura agora, o ministro Blairo Maggi, num trabalho extraordinário, está constituindo um programa COBID para controle da mosca da carambola, que é no norte do país. A questão sanitária é fundamental para que não venha para prejudicar a nossa fruticultura. Provavelmente, isso ainda não está acordado, uma parte desse projeto de execução, provavelmente, vai pelo o ICA poderá ser um dos executores. De novo, eu gosto muito de um termo que o Manuel usa, yo estoy
para servir. E nós estamos para missão. divulgar o trabalho que vocês estão executando, não só aqui no Brasil, como em outros países. É uma coisa fantástica procurar promover esse crescimento nos países subdesenvolvidos, no caso Caribe, Haiti, que tem necessidades e que organismos... Suriname. Dr. Caio, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Obrigado a você que nos acompanhou aqui. Sucesso para o ICA e a você, uma nova edição do Direto de Brasília. Nós queremos contar com a sua audiência. Até lá. Direto de Brasília. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma.